Olá, chegando aqui para apresentar a você o nosso vergonha. Olha como ele ficou lindo. Então, esse aqui é o primeiro vídeo de apresentação para você. E para você entender como foi que eu comecei toda essa construção do corpinho dele. Ele tem, em média, 36 centímetros. Ele ficou um pouquinho maior do que a inveja. Eu fiz todo o processo de fazer com que ele tivesse realmente essa curvatura aqui, como eu mostrei nos stories lá no Instagram. E soltei também aqui alguns vídeos também aqui no YouTube, um shortzinho. Você pode conferir também como ele tá. Esse casaco dele é solto, tá? Você veste ele. O capuzinho que sai também. O cabelinho dele, nossa, ficou tá até um pouquinho amassado. O cabelinho dele que vem até aqui, como tava com o capuz cobrindo, então não dá muito para perceber aqui. Está um pouquinho amassado, mas é por causa do capuz, né? Mas enfim, o cabelinho dele vem até aqui. Eu fiz o corte desse cabelinho dele. Olha, ainda tá até com alguns fios aqui. Mas eu botei aqui o cabelinho, o processo do cabelo dele é o mesmo processo do cabelo da inveja, mas com uma área muito menor, tá? E a quantidade de fio usada aqui também se torna bem pouco em relação ao cabelo da inveja. Então, os olhos dele são olhos que são também no mesmo processo da construção também que foi feita dos olhos da inveja. É o mesmo processo. Essa sobrancelhazinha dele é apenas passado aqui e transferido aqui para o topo da cabeça, antes de botar o cabelo, você vai fazer isso. E o casaco dele com os bolsinhos foi todo feito à parte, com o zíper, com o ilhóis, tudo isso aqui que foi usado para fazer o vergonha, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas antes de tudo, já dá um like nesse vídeo, tá? Porque merece, eu tenho certeza que vocês adoraram nesse vergonha. Esse fio que eu usei aqui é o fio Cosmo, ele tem um brilho, tá? Aqui ele não dá para perceber muito bem na câmera, mas ele tem um brilho. E também como ele tava aqui, eu fiz ele e botei o capô dele, então ele perde um pouco do brilho quando a gente bota, tá? Mas no início, quando você fizer, que você vai fazer ele e vai passar a pranchinha nele, no fio, né? Para poder alisar o fio. E quando você passa a pranchinha, ele realmente fica muito brilhoso. Deixa eu ajustar aqui para você ver como ele fica com o capuzinho todo inteirinho aqui, porque eu fiz somente foto inicial, não fiz todas as fotos, mas olha, aqui. E daí quando a gente puxa, ele fica com aquela essa expressãozinha aqui, né, que cobre apenas aqui, fica só a boquinha, quando ele tá com muita vergonha, que ele realmente puxa, né, o coisinha do capô dele. Esse zíper aqui, ele abre, tá? Isso aqui é aberto. Deixa eu abrir aqui para você ver, tudo funciona aqui, tá? Tudo funciona. Então, eu fiz a criação desse vergonha aqui. E eu vou dizer para você, assim, que foi um desafio, porque da forma que eu queria trazer ele, que é com essa curvatura e esse formato de cabeça, tirando aqui esse casaco, né? Esse formato da cabeça dele, que é diferente. Eu atravessei alguns processos, tá? Demorou um pouco, porque eu fiz, não fiquei satisfeita, refiz de novo, porque eu queria trazer algo que realmente ficasse excelente. Eu não ia trazer qualquer coisa, eu não quero entregar qualquer coisa para vocês poderem fazer, e eu quero poder fazer com que os amigurumis eles fiquem mais próximo possível do desenho. Então, eu fiz essa cabeça aqui, que eu tenho visto que a maioria das pessoas tem feito essa cabeça, né? Tipo assim, redonda mesmo, com o corpinho dele em pé, mas eu não fiquei satisfeita porque não era isso que eu queria. Então, essa aqui foi a primeira cabeça que eu fiz, eu criei o pescoço,
como aquele método tradicional de criação, né, que a gente sobe o pescoço, como eu fiz a inveja. Então, eu fiz isso, mas eu não fiquei satisfeita, de verdade. Não era isso que eu queria trazer. Eu queria trazer esse formato de cabeça. Eu queria trazer essa posição dele, essa posição arqueado, isso aqui. Eu queria trazer isso aqui para esse boneco. Então, eu fiz exatamente essa cabeça aqui. Eu fiz ela, acho que umas 7 vezes, tá? Porque eu não tinha ficado satisfeita. Deixa eu pegar aqui umas 2 que eu tinha feito, mas eu não tinha ficado muito contente porque eu botei nele e daí ficou muito estranho. Deixa eu mostrar aqui a você. Essa daqui, eu fiz essa. Se você perceber aqui, olha como é que é. Ela é mais pontuda e vem aqui com essa parte aqui arredondada, né? Que é justamente a parte daqui do pescoço dele. Então, eu fiz isso aqui, só que quando eu botei, pelo fato dela ter ficado com essas ondulações aqui, quando eu botei, que eu prendi isso no pescoço dele, eu não gostei, ficou feio, não, sabe, assim, não ficou legal, eu não gostei. Daí eu desmontei tudo e fui fazer outra. Daí eu vim e criei essa cabeça daqui. Aí eu fiz essa daqui, aí ela ficou menor, não ficou no tamanho legal que eu queria. Daí eu desmontei e fui fazendo outra. Eu fiz exatamente 7 vezes, só que eu fiquei com essas 3 aqui, só para mostrar a você, tipo assim, para você entender um pouquinho como é que funciona esse processo. Mesmo que eu saiba já o que eu quero fazer, mas na hora que você vai aplicar a técnica de construção, às vezes não fica legal, ou ficou muito grande, ou ficou pequeno, daí eu não gostei, achei que ficou desproporcional demais, ou ficou pequeno demais, daí já era. Então, eu fiz exatamente esse processo 7 vezes essa cabeça, gente. De verdade. Isso aqui eu parava e ficava analisando. Eu deitava assim na minha cama, botava ele de frente e ficava analisando. E eu dizia para mim mesma: não é isso que eu quero. Eu não vou entregar isso. Eu quero entregar o melhor para que todo mundo faça um amigurumi e agregue bastante valor à venda dele. Então é isso que eu queria trazer aqui para mostrar a você em relação à cabeça, tá? Então, daí eu vim também fazer a construção do nariz dele. O nariz dele eu também fiz várias vezes, tá? Para que eu conseguisse chegar no nariz que ficasse bom também, né? Então, assim, eu construí o primeiro, aí eu fiz o redondo, fiz ele totalmente redondo, não gostei, ficou feio, não tinha nada a ver. O nariz dele não é aquela bola redonda, né? Então, eu fiz a primeira vez, não gostei, desmontei, fiz a segunda, desmontei. Na terceira vez, eu cheguei nesse formato, que é o formato real do nariz dele. Então, era isso aqui que eu queria. E foi isso que eu consegui aplicar aqui na cabeça dele, tá? Porque o narizinho dele é assim, o nariz dele não é redondo. Se você olhar nas fotos, ele tem realmente o nariz mais achatadinho. Então, eu trouxe esse formato aqui do nariz dele. Vindo para o casaco dele, eu vim tentar utilizar algumas técnicas, né? Então, para o casaco dele, eu ia fazer esse falso tricô. Aqui, ia fazer esse falso tricô. Mas, o que é que eu pensei em relação ao falso tricô, tá? Ele é um ponto lindo, realmente é bonito. Mas eu queria trazer algo que todo mundo consiga fazer, entendeu? Eu não quero trazer nada que seja um desafio imenso e você não consiga desenvolver. Então, eu fiz esse aqui, que foi uma amostra que eu construí. Daí, eu construí ele aqui todo no ponto baixo mesmo, que eu achei que fica bem melhor e mais simples para todo mundo fazer. E daí, eu também fiz essa parte aqui, dessa amostra aqui, que isso aqui foi uma parte de uma manga. Eu criei somente uma manga para ver como é que ia ficar no fio amigurumi. Esse aqui é no fio amigurumi, tanto que é bem diferente um fio do outro. Esse daqui é lã bebê, e esse aqui é fio amigurumi. Então, quando eu construí com fio amigurumi, eu não gostei, porque ia trazer um ar muito pesado a roupinha dele. E eu não queria, eu queria tentar trazer algo que tivesse uma textura diferente,
que fosse um casaco, mas que também não ficasse tão pesado. Porque se a gente fizer a roupa que a gente vai, a não ser quando você está construindo. Se você estiver construindo já com a roupa, aí faz sentido, porque fica uma coisa só. Mas quando você faz o amigurumi e você vai vestir ele, quando você bota a roupa, dependendo da roupa que você bote, fica tudo muito pesado. Então eu também não queria isso. Então eu decidi fazer o casaquinho dele com a lã bebê. Então, esse aqui foi o processo para fazer essa parte desse casaco, que eu queria que fosse mais leve, né? Então, aqui terminei o detalhe desse casaco. E daí eu também aqui, olha, aqui eu fui tentando, aqui também é outra parte de construção, que eu fui fazendo para tentar desenvolver o casaco da melhor forma e decidi que ele ia ser na lã, bebê, e que ele ia ser construído todo no ponto baixo, para que fique mais fácil para você poder aplicar aí. Então, aqui a mesma coisa. O que é que eu pensei? Quando eu fiz a inveja, eu fiz o molde dos olhos e apliquei aquela técnica lá que fica bem legal, a técnica feita para o amigurumi. Por que eu não usei olho de segurança? Primeiro que não ia conseguir trazer a mesma expressão da boneca com olho de segurança, porque não tem olho de segurança naquele formato, já começou aí. Então, como não tinha aquele formato, eu precisava deixar o mais parecido possível, que era isso que eu queria. Então, eu decidi aplicar a mesma coisa nos olhos dele. Existe um olho, tá? Que algumas lojas que vendem o olho desse tipo aqui, só que não rosa, tá? Tem outras cores, que na verdade é o mesmo olho que eu usei para fazer o Papai Noel, a cabeça, deixa eu pegar ele aqui. Que é esse mesmo olho, ó. Esse aqui é o que eu vou produzir agora, tá? Para você já fazer aí para o Natal. Eu já vou, depois já vou iniciar gravando o passo a passo desse Papai Noel aqui. Mas o olho do Vergonha e o olho do Papai Noel é exatamente o mesmo olho, tá? Só que esse olho aqui é um olho que eu comprei uma cartela de olho, mas eu fiquei pensando no seguinte, tá? Tudo bem, eu consegui comprar essa cartela de olho. A cartela que vem com outras cores, né? Desses olhos aqui. Então, o que é que eu pensei? Nossa, eu tô aqui, eu consigo comprar. Mas será que quem vai reproduzir também vai ter acesso a esse olho? Será que essa pessoa vai conseguir comprar esse olho? Então, e assim, a empresa que faz esse olho, ela não tem o olho da cor dele também, só tem rosa, castanho. Aliás, não tem a cor rosa, só tem o cor nas cores azul, castanho e eu acho que verde. Eu acho, não tenho bem certeza, não estou bem lembrada das cores da cartela. Mas, enfim, não era o olho daqui. E o que eu queria era trazer algo inclusivo que todo mundo possa fazer. Esse aqui é o meu propósito. Eu não quero trazer algo que seja complicado de você comprar, ou até mesmo você não está aqui no mesmo país, não está no Brasil, está na Europa, sei lá, você quer reproduzir, você não vai ter esse olho. Entendeu? Possa ser que você encontre um semelhante, mas também possa ser que não. Então, eu decidi trazer algo que fosse inclusivo e todo mundo possa fazer. Porque aqui é só você comprar o fio de bordar, linha de bordar, a gente encontra no mundo inteiro, né? A linha de bordar e fazer a mesma técnica que eu fiz para os olhos da inveja. E a mesma coisa eu trouxe para a boca. Como é que a gente faz a boca do boneco se não tem nas lojas? Não vende. Eu, pelo menos, não encontro. Pelo menos, nunca vi essa expressão aqui da boca dele. Nunca vi, nem a expressão da boca da inveja. Então, tem certas coisas que a gente realmente tem que reproduzir e a gente tem que fazer com que seja acessível para todos. Então, foi esse meu propósito, tá? E é esse o meu propósito que quero trazer para você aqui, que está me acompanhando, é que a gente consiga fazer independente de onde a gente esteja, tá? Basta ter a linha, basta ter cola, basta ter algumas coisas simples e dá certo. Então, aqui na boquinha dele, eu
fiz a mesma técnica, só que aqui, eu vou aproximar bastante aqui para você ver. Isso aqui que eu fiz já foi diferente, eu não apliquei direto na pelezinha aqui da cabeça. Eu não fiz essa aplicação aqui direto, tá? Como a gente fez na inveja. Eu fiz a parte, vou mostrar a você, que você vai fazer a parte também aí. Então, eu fiz assim, olha. Eu fiz tanto o olho quanto a boca separado. Porque eu achei que assim seria mais fácil de fazer, ao invés de você aplicar diretamente nele. Porque você consegue fazer a peça separada e depois você colar. Eu achei que ficou melhor. Inclusive, me fala aqui, tá? Nos comentários, deixa aqui nos comentários se você concorda comigo, se fazendo assim, dessa forma, fica melhor e fica mais fácil. Porque depois é só você vir aqui e colar no boneco. Então, e aqui também, um detalhe que eu quero falar para você é o seguinte: além de eu ter feito isso aqui, olha, eu simplesmente desenhei aqui os dentes dele com uma caneta de tecido, tá? Desenhei. E aqui nos dentes não tem bordado, não tem nada, nem bordado aqui tem. O bordado, que na verdade não é bordado, né? É colado. Aqui tá colado, mas aqui não tem nada colado. Aqui é só o desenho e aqui nos dentes eu passei esmalte branco. Então, isso aqui também eu já achei que ficou muito legal. Porque eu pensei, nossa, fazer isso aqui bordado vai durar uma vida. Você vai passar muito tempo. E daí não rolava fazer ele bordado. Então, eu desenhei, aqui tá desenhado essas partes pretas aqui, ó, o contorno dos dentes dele. E aqui dentro, que é a parte do pano, do tecido, eu pintei de branco para trazer um realismo maior para os dentes dele, tá? Então, essa parte aqui que eu fiz, o cabelo também é uma área bem pequenininha aqui, tá? Que eu fiz essa construção. O sapatinho dele, nossa, eu já ia esquecendo desse detalhe. O sapatinho dele, eu fiz a solinha de EVA, tá? Ele tá até já sujo aqui, porque eu botei ele na minha mesa e tava com poeira, daí sujou aqui embaixo. Então, eu fiz essa basezinha aqui de EVA, porque eu pensei também, nossa, às vezes é um saco reproduzir a palmilha, aqui a parte do fundo, né, do sapato. Eu, sinceramente, eu nem gosto muito de fazer. Se eu pensar em fazer todos desse jeito assim, isso aqui facilita já mais ou menos uns 30 minutos de trabalho, né? Então, eu fiz essa solinha aqui e na solinha, a partir da solinha, a gente começa a construção do sapatinho dele. Esse aqui é um detalhe também que eu vou deixar os moldes aqui para você entrar no Drive e aí sim você baixa os moldes, que vai estar o molde do olho, o molde da boca e o molde do sapatinho dele. Então, você vai ter esses 3 moldes aqui. Eu tô deixando em mais de uma quantidade, porque caso dê errado, você recorta ali e reproduz em cima, tá? Ou você vê como é que você vai transferir do molde para o tecido e do molde para o EVA. Aí você transfere o molde direitinho e você não perde. E se você precisar, ele vai estar sempre linkado aqui. Se você gastar todos, não deu certo, preciso de outro, entra de novo lá no Drive, sei lá, baixa aí, ou você baixa no seu computador e fica com o molde aí guardado. Falando sobre estrutura de braço, tá? Ele tem o braço articulado, os dedinhos dele é articulado, tá? É aquele dedinho que a gente bota pra cá e volta, do mesmo jeito que a gente fez a inveja, que o ferrinho tem que vir até aqui na pontinha do dedo dele. Ele tem o acabamento aqui. Aqui dentro da mãozinha dele só tem ferro, tá? Aqui, ó, só tem ferro. E olha, deixa eu vir mais pra cá pra minha câmera focar mais. Olha, tá vendo? Então, você não vê nada de ferro aqui, tá? Então, a mesma técnica aplicada lá na inveja é a mesma técnica aplicada aqui no bracinho dele. Só que o ferro dele, que vem daqui de baixo, tá? Ele vem somente até aqui onde faz a junção dos braços, onde vai ligar um braço a outro. E daqui a gente
para com o ferro. A gente não sobe com o ferro até o final da cabeça dele. O final do ferro para aqui, ao processo, no processo de construção, que você for vendo, acompanhando passo a passo, você vai ver como foi feito essa junçãozinha aqui dos braços dele. E deixa eu ver mais, se eu não estou esquecendo de mais alguma coisa. Eu vou deixar, claro, né, a lista toda completinha aqui para você baixar e ver o que você vai precisar comprar para reproduzir o nosso vergonha. Nossa, ele daqui tá cheio de fio ainda do cabelo. Então, você vai baixar os seus moldes aí, tá? Deixa eu organizar ele aqui. Aqui, para ele ficar bonitinho. Então, você baixe seus moldes. Pegue bem direitinho a lista de material. Se você precisar de alguma orientação, deixa aqui nos comentários, me pergunta alguma coisa. Fala comigo lá no Instagram. Não esquece de me acompanhar lá, eu aguardo você lá também, pois normalmente lá eu vou fazer as fotografias, vocês vão ver outras coisas que eu tô fazendo, né? E normalmente eu jogo lá no Instagram primeiro e daí às vezes eu lanço nas outras redes. Mas, enfim, eu gostei bastante de fazer ele, fiquei muito feliz com o resultado dele. E eu quero que você reproduza ele aí também e você me marque quando reproduzir lá no Instagram, que eu vou repostar a sua construção do seu vergonha. Eu tô gostando bastante, tá, de poder fazer esses amigurumis. Eles dão um pouquinho de trabalho, porque como eles são personagens que é algo que eu quero trazer que fique mais semelhante possível, eles dão um pouquinho de trabalho. Mas depois, quando eu termino, que eu passo para você, aí já fica mais fácil de você reproduzir. Não esquece de dar um like, me seguir nas redes sociais. Se você quiser ajudar aqui o canal, se torne membro do canal ou me ajude via Pix, do jeito que você quiser. Se você não puder me ajudar via Pix e também não puder se tornar membro do canal, dá um like aí. O like já me ajuda bastante também. E compartilha com as pessoas que gostam de amigurumi. Compartilha com pessoas que gostaria de ter um bonequinho desse, mas não sabe fazer e vai necessitar de uma crocheteira para fazer. E era isso que eu queria trazer para você, falar um pouquinho dele, mostrar ele como ficou direitinho, que ele ficou bem fofinho. E aqui atrás, depois você vem aqui e arruma direitinho, aí ele fica todo organizadinho, porque agora eu puxei o capuzinho dele. Mas aí você vem, organiza ele direitinho, tá? Ele fica em pé sozinho. Eu vou botar... Deixa eu ver se você consegue ver ele aqui, em pé. Aqui, deixa eu posicionar. Ele fica em pé. Olha, deixa eu trazer a câmera. Ele fica em pé sozinho, tá? Então, essa base que foi feita aqui do pezinho dele é bem importante, porque já traz uma estrutura melhor para ele poder ficar desse jeito. Então, pessoal, muito obrigada por vocês estarem me acompanhando aqui. Eu fico muito grata pelas mensagens que eu tô recebendo, pelo carinho de vocês aí, tá? Eu quero realmente sempre trazer o melhor aqui, esse é o meu propósito, e quero que você também faça o nosso vergonha, reproduza ele aí, me marca nas redes sociais. Eu quero ver o seu vergonha pronto, quero ver o seu vergonha lindo. E eu digo uma coisa para você, que isso aqui que eu faço, eu boto todo o meu amor na coisa que eu mais gosto de fazer, porque o que eu mais gosto de fazer realmente é amigurumi. Trabalho em outras coisas, mas o amigurumi é o meu xodó, é o meu carinho, é o que, assim, eu boto toda a energia positiva nesses personagens aqui que tô criando para você, tá? Não esquece de dar um like. A lista de material vai estar aqui embaixo, tá? Deixe seu comentário e eu encontro com você na primeira aula de
construção do nosso Vergonha, tá? Então, não esquece de dar um like e muito obrigada por você estar me acompanhando nessa jornada da construção desse boneco que ficou lindo. Então, muito obrigada e eu encontro com você lá nas redes, tá? Não deixa de me seguir lá.